Nós estamos voltando no intervalo. Conosco agora Mário Braga, analista de geopolítica para a América Latina da RAIN, a plataforma americana de risco político. Mário, obrigado por estar conosco. Boa noite. Obrigado pelo convite, William. Prazer. Boa noite a você, boa noite a todos. Nosso Lorival aqui igualmente ao meu lado. Boa noite, Lorival. Boa noite. O governo dos Estados Unidos indiciou o ex-presidente de Cuba, Raul Castro, por assassinato e conspiração para matar cidadãos americanos. É um sinal bastante grave de pressão da administração de Trump contra o governo cubano. Confira. As acusações envolvem a derrubada de 2 aviões civis da organização Irmãos ao Resgate, em 1996. À época, Raul Castro era ministro da Defesa de Cuba e, segundo os procuradores, deu a ordem para o ataque. 4 pessoas morreram, sendo que 3 eram cidadãos dos Estados Unidos. Com isso, a justiça do país indiciou Castro por assassinato, por conspirar para matar cidadãos americanos e por destruir aeronaves. O procurador-geral interino, Todd Blanche, disse que os Estados Unidos têm várias maneiras de levar o cubano à justiça. This isn't a show indictment. This is an indictment because we expect that there was a warrant issued for his arrest. So we expect that he will show up here by his own will or by another way. O presidente americano, Donald Trump, se recusou a responder se planeja uma operação parecida com a que capturou o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. I think this is a very big day, very important day. What we're going to see, it's a failing nation. You see that it's falling apart. They have no oil, they have no money. It's a failing nation, so I just can't tell you that. But we're there to help. O governo de Cuba condenou as acusações. O presidente do país, Miguel Díaz-Canel, afirmou que se trata de uma ação política, visando justificar uma agressão militar à ilha do Caribe. A acusação contra Castro eleva a tensão entre Estados Unidos e Cuba. Washington impõe um severo embargo econômico contra Havana e um bloqueio contra a chegada de petróleo local, o que deixa a ilha em grave crise energética e humanitária. Há também pressão militar. O porta-avião USS Nimitz, que consegue transportar mais de 70 aeronaves de combate, chegou ao Caribe. Havana teme uma ação indireta contra a ilha. Antecipando a iniciativa, Díaz-Canel já prometeu um banho de sangue caso qualquer força de invasão entre no país. Enquanto isso, parte do Senado tenta frear os poderes de Trump na guerra contra o Irã. Senadores avançaram com um projeto que forçaria o presidente americano a encerrar o conflito ou pedir autorização do Congresso para continuar com ele. A medida ainda precisa passar por 2 novos votos no Senado e depois seguir para a Câmara dos Representantes. No fim, Trump pode vetar o projeto e forçar que o Legislativo vote novamente. No entanto, o processo marca uma chance dos democratas forçarem uma reação dos republicanos diante de uma guerra impopular no Oriente Médio. Deixa eu começar por lá, pelos Estados Unidos, onde a gente está conversando com o Mário Braga remoto. Mário, se a gente olhar para a história de Cuba e Estados Unidos, são mais de 60 anos nos quais nenhum presidente americano conseguiu lidar com a questão que Cuba representa. Trump tem a fórmula? William, não dá para dizer se ele tem a fórmula, mas parece que essa é a ambição que ele tem. Isso é o que principalmente move o Trump, presidente, em relação a agir contra Cuba. Mas a gente sabe que dentro da administração, dentro do governo, existem outros membros, e principalmente o Marco Rubio como secretário de Estado, que também tem outros interesses. E aí, o que a gente tem visto é que a fórmula que o Trump tem de aumentar significativamente a pressão, tanto econômica, as implicações humanitárias que isso tem, a gente viu no indiciamento de hoje um ponto alto de uma série de outras medidas que vêm sendo anunciadas, principalmente ao longo das últimas 2 semanas, que mostram essa intenção do governo americano de, em um sentido, preparar o terreno para se tomar a decisão de ter algum tipo de ação de forças especiais ou um tipo de ação militar mesmo na ilha. Isso já está meio que encaminhado. Então, o indiciamento, assim como houve no caso do Maduro, tenta dar talvez um verniz de legalidade perante o judiciário para dizer que foi uma operação, como eles dizem, né, de law and order, de law enforcement, que é apenas a captura de alguém que é procurado pela justiça americana e que seria como para, de certa forma, blindar de acusações de violação do direito internacional, apesar de, obviamente,
continuar sendo uma medida potencialmente muito polêmica e muito controversa. E provavelmente o que a gente tem agora nos nossos cenários é que essa passa a ser a opção mais provável neste cenário, porque os indícios que a gente tem, a visita do diretor da CIA, o vazamento de voos de inteligência sobre Cuba, essa presença do porta-aviões, sanções sobre altos executivos do governo e das Forças Armadas, sanções sobre empresas, e o fato de não haver progresso nas negociações com o governo cubano indica essa frustração de Washington, e aí sim, na falta de um acordo, levaria a um tipo de ação. Vai ser, bom, não está claro como é que seria esse regime change, uma palavra que ele não gosta, mas que ele buscou no Irã sem conseguir. No caso da Venezuela, o regime change não houve, o que houve foi a entrega do petróleo venezuelano. Os cubanos não têm nada para entregar nesse sentido, no sentido de commodities que interessem a Trump. Você consegue ter na cabeça mais ou menos claro o que ele faz? Vai sequestrar um velho de 94 anos. Não dá, né? Nicolás Maduro tem 63 anos, é diferente de uma pessoa de 94. Bom, se a gente reconstituir os fatos recentes, o John Ratcliffe, diretor da CIA, esteve lá em Havana no dia 14 de maio, levando uma mensagem do presidente Trump, e foi recebido pelo Raul Guillermo Rodrigues Castro, que é neto do Raul Castro e é coronel do Ministério do Interior, é o responsável pela segurança do Raul Castro e de outras autoridades, pelo ministro do Interior e pelo chefe de espionagem cubano. E a mensagem era a seguinte: a gente não quer mais que Cuba seja um hub de inimigos dos Estados Unidos, em que atuam espionagem chinesa, russa, né, e antes venezuelana, então iraniana. Então, a gente quer que vocês tenham uma atitude de amizade, de aliados, e aí nós vamos trazer prosperidade para essa ilha, acabar com o embargo, etc. Bom, 2 dias depois, Cuba anunciou a compra de 300 drones do Irã, drones Shahed do Irã, com doutrina de emprego russa e com inteligência de alvos chinesa. E aí foi realmente que eu acho que a coisa... A combinação do Irã. Essa aí é a combinação iraniana. É um pacote difícil pacote de pronto, engolir, né? Isso foi há uma semana, isso foi há menos de uma semana, nós estamos falando do dia 16, né? E aí foi que então, acho que o plano B, digamos assim, só que esse plano B, na minha visão, é pura guerra psicológica, né? Você criar a expectativa, a tensão de que aquilo que aconteceu na Venezuela se repetirá em Cuba, né? Mas sem os elementos centrais, que é identificar alguém que esteja ali, possa exercer o papel de Delcy Rodrigues, né? Então, acho que aí é que está toda a dificuldade. Agora, a pressão é gigantesca. A população cubana, que está acostumada com uma dureza, agora realmente está passando fome, está vivendo uma inanição. Que peso ainda tem para o Trump, nesse caso, do ponto de vista da política doméstica, uma ação contra Cuba? O que você antecipa, Mário? Olha, William, o que a gente tem nesse tabuleiro, né, que depois da ação da Venezuela, o Trump se sentindo muito empoderado, fortalecido, como um exemplo do que ele poderia tentar fazer em outros países, ele parte para o Irã com essa visão de que o exército norte-americano pode ser usado e empregado para perseguir objetivos geopolíticos e que talvez ações cirúrgicas, pontuais, de curto prazo, sejam possíveis, o que daria para ele a possibilidade de dizer que saiu vitorioso, uma narrativa positiva, sem entrar nas famosas guerras infinitas, guerras sem fim, que são muito rejeitadas pelo público norte-americano, inclusive pela base dele. Dado que a situação no Irã não evoluiu da forma como era inicialmente, não dá para dizer se planejado, mas talvez com uma ambição, como um tipo de sonho ali por parte do Trump, principalmente, de ser uma coisa rápida, Cuba surge como uma alternativa, seja de redirecionar o foco, seja de mudar, né, o debate doméstico, seja de permitir que ele
volte para os Estados Unidos dizendo que a situação no Irã está encaminhada, né, deixa um pouco de lado o mérito de toda a questão do choque do petróleo, do preço de gasolina e tudo mais, e passe a poder oferecer, seja aos eleitores aí republicanos antes das eleições de meio de mandato, ou de maneira mais geral, uma vitória, como você disse no início, que todos os presidentes nas últimas 6 décadas tentaram, que seria a derrocada do regime cubano. Então, o símbolo, a questão simbólica, geopolítica de Cuba parece ser muito atraente. Eu acho que existe uma percepção de que, dadas as limitações, como o Lorival bem colocou, econômicas, a situação humanitária precária nesse momento, que haveria pouca resistência e que seria, portanto, algo relativamente menos complexo do que tem sido no Irã, por exemplo. Mas, assim, o regime cubano ele é um regime coeso, ele é um regime que, pelo menos, parte ali das Forças Armadas tem esse viés ideológico, tanto que era isso que eles, entre aspas, vendiam para a Venezuela, por exemplo. E o risco é ele tomar outra atitude que, dependendo de como for executada, venha a gerar complicações também, né? Se a gente não tiver objetivos muito claros, a parte tática militar pode ser bem sucedida, mas não entregar resultados estratégicos condizentes. O embaixador de Cuba nas Nações Unidas acabou de dar uma entrevista para o New York Times, está aqui no site do New York Times, foi agora há pouco, dizendo que está disposto a negociar. O quê? Pois é, eles têm assumido essa atitude, né? Inclusive, nessa conversa, eles falaram para o Ratcliffe: nós não autorizaríamos nenhuma ação terrorista, não apoiaríamos nenhuma ação terrorista contra os Estados Unidos, não permitiríamos o uso do nosso território para isso. Procuraram dar o máximo possível de garantias nessa linha que o Ratcliffe trazia, de que Cuba representava uma ameaça para os Estados Unidos. Agora, Cuba realmente tem esse enorme simbolismo, né, algo que vem desde os anos 60, né, de ser ali um posto avançado na época da União Soviética, hoje da China, da Rússia ainda também e tal. E assim como o Trump buscou algo histórico, algo incrível no Irã, que há 47 anos nenhum presidente americano tinha conseguido, que foi o que o Netanyahu vendeu para ele, da mesma maneira ele busca agora em Cuba algo assim, que tenha esse simbolismo até para apagar um pouco o fracasso e a humilhação vividos no Irã, né? Mas o que Cuba tem para oferecer? É um resort, né? Assim, é um lugar que tem minérios, né? Tem cobre, tem outros minérios, tem uma fantástica capacidade de produção de cana-de-açúcar, talvez de etanol, eventualmente, de tabaco e turismo, né? Assim, aquele balneário ali que o Trump vislumbrou na faixa de Gaza de forma absolutamente alucinada, mas que em Cuba seria algo muito real. Então, seria preciso, então, destravar esse aspecto ideológico, né? Trazer um pragmatismo para os governantes cubanos ou alguém que resolva substituí-los. Marco Rubio hoje fez um discurso extremamente eloquente em espanhol, né? Dirigido aos cubanos, né? No aniversário da independência de Cuba, 124 anos de independência. Uma data que o regime não comemora. Ele comemora a chegada ao poder da Revolução, propondo, oferecendo uma nova via para as relações entre Estados Unidos e Cuba. Deixa eu trocar rapidamente de assunto ainda nos instantinho que nos resta de segmento aqui do programa, Mário, para examinar em que medida esse esforço, ou não sei se pode chamar de esforço, do Congresso americano, do Senado, melhor dito, de limitar os poderes de Trump na guerra é para ser levado a sério. William, só um adendo bem rápido a um ponto que o Lorival trouxe em relação a Cuba, a questão de como o ângulo da abertura do setor de turismo, o setor imobiliário, pode ser interessante nesse sentido. A gente tem que lembrar que o Trump, nesse aspecto transacional dele, ele não age como um presidente tradicional que está representando apenas os interesses do país, né? A gente sabe que o Trump tem um império imobiliário, que os filhos e outros aliados próximos seguem gerindo isso, teve revelações recentes em relação a isso. Então, isso também entra como um ângulo que a gente
tem que levar em consideração ao pensar na abordagem e na postura do Trump em relação a Cuba. Passando para essa questão do que a gente vê do Congresso aqui do Senado nos Estados Unidos, o ponto é que a gente está chegando num momento em que o desgaste para o Trump está se tornando muito grande. A falta de uma resposta e essas repetidas promessas de que sempre daqui a 3 semanas ou em breve sairemos, mas que no dia a dia das pessoas a gasolina segue cara, não se vê uma saída possível, não há um recuo por parte do Irã. Então, esse movimento que a gente vê no Senado pode ser, inclusive, não sei se é necessariamente uma tábua de salvação, mas algo que permita ao governo dizer que, se não der certo, foi porque os democratas, por exemplo, bloquearam ou enfraqueceram a postura que o Trump poderia ter, numa situação em que é um impasse de claramente não haver ganhos possíveis no curto prazo por parte do Trump. Ou seja, ensaiam, né? Ensaiam uma coreografia, porque o Senado ou porque o Congresso tem falhado absolutamente em limitar Trump no que seja. Exato, e o Trump ele está realmente num beco sem saída em relação ao Irã, né? E quanto mais ele cede, mais o Irã exige. Né? Então, o Trump já adotou uma linguagem assim, não, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Significa que pode ter outras coisas, como um programa nuclear pacífico, que é o que o Irã deseja. E aí o Irã vem e fala assim, criamos uma agência, chama-se a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Que nunca podia ter existido. E a partir de agora, a gente está aqui o mapa, a gente controla a entrada, a saída, né? Isso aqui é nosso. Outro dia eles até desarmaram um navio chinês, que é o principal aliado deles, porque estava escoltando um cargueiro chinês, eles estão deixando claro, isso aqui é nosso a partir de agora. E quanto mais o Trump tenta ceder de forma mais discreta possível, mais os iranianos vão para cima dele. Então, realmente, a situação do Trump não é de se invejar.